Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal e hoje nós vamos dar continuidade no assunto de radiciação. Bom, eu sugiro vocês a olharem o vídeo anterior em que eu falo sobre a origem do símbolo da raiz, que vai explicar bastante o conceito de como que funciona uma raiz, o que serve, qual a utilização da raiz. Ela está relacionada à geometria, está relacionada à área e perímetro. Área, perímetro e lado. Então são esses três conceitos que a gente precisa analisar, né, antes de fato colocar a mão na raiz quadrada, sair calculando e fazer mecanicamente sem entender o que a gente está fazendo. Então raiz quadrada quer dizer o seguinte, é o lado de um quadrado em que eu tenho uma determinada área. A gente começa então pelos quadrados perfeitos. A gente vai estudar a tabuada, né? E eu sugiro que você estude da tabuada do 2 vezes 2 até o 20 vezes 20, para você poder pegar uma certa fluência de automaticamente já saber a raiz. Por exemplo, 2 vezes 2 igual a 4, eu quero dizer aqui o seguinte, quando eu vou calcular a raiz quadrada. Eu tenho uma área 4 e quero saber o lado do quadrado. Então, com uma área de 4 unidades, eu tenho um lado de 2 unidades. Assim a gente vai seguir o 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado que tem uma área de 169 unidades, quer dizer que eu tenho um lado que vale 13 unidades desse quadrado. Okay? E como que a gente faz o procedimento calcular mesmo na prática? Bom, se a gente esquece esses valores aqui, a gente precisa decompor, né, um número em fatores primos. Então eu utilizei aqui um exemplo, raiz quadrada de 16. Então eu vou decompor 16 em fatores primos. Como que é isso? Eu preciso dividir um número por números primos e encontrar a sua decomposição. Então, por exemplo, no 16, eu consigo dividir o 16 por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. E acaba a divisão aqui. Decompor em fatores primos. Fatores primos são aqueles números que você só pode dividir por ele mesmo e por 1. Então, desse lado da decomposição aqui em fatores primos, você só vai ter números primos, dividindo o número que está do lado esquerdo. Então, na decomposição, ela ficou o seguinte. 16 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E a gente ainda pode separar em dois grupos aqui, ó. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado dá 16. A gente tem um par de 2 ao quadrado aqui, ó. Um par. 2 ao quadrado, um par. Então a gente retorna essa decomposição para dentro da raiz, fazendo o seguinte, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E aí, um desses pares a gente vai retirar da raiz e efetuar o cálculo dele. Então retiramos o elemento do par que está aqui dentro, nós temos um par de 2 ao quadrado, retiramos o elemento que será a raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado igual a 4. Lembrando que nós pegamos, aqui tem um par, e nós tiramos um dele, que vai ser a raiz quadrada.